Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido para toda São José do Rio Preto através do canal 7 da NET e para todo o Brasil e o mundo, por que não, através do site www.tvriopreto.tv www.tvriopreto.tv. A gente tem registrado sempre acessos ao nosso programa no momento em que ele é transmitido ao vivo em várias partes do mundo, em outros continentes, várias partes do mundo, sem dúvida nenhuma, uma coisa bastante interessante e que prova sempre, comprova mais uma vez que não existem mais fronteiras para a comunicação depois do evento da internet. Não é isso, deputado Orlando Bolsoni? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Temos assuntos muito interessantes, ideais para se conversar, inclusive numa sexta-feira, né? Exatamente. Porque são assuntos agradáveis. Muito obrigado pela sua presença. Primeiro é uma honra estar aqui com você, estar com a Célia Gomes, a nossa estudiosa de turismo, nossa competente delegada de turismo da região noroeste. E você lembrava bem, é interessante esse tema, veja, a pessoa está do outro lado do mundo, mas é chamado de paradoxo global. John Naisbitt chama de paradoxo global. A pessoa, ao mesmo tempo, não quer perder o contato com o seu chão, com a sua terra. Isso. Então, a pessoa, essas pessoas que fazem, que buscam através da TV Rio Preto, buscam exatamente se inteirar das questões locais. Essa nunca a pessoa perde as suas origens. E a TV Rio Preto tem um papel fundamental, tanto no desenvolvimento, quanto na história da cidade, com certeza, né, Célia, no futuro da cidade também. Não perdemos o interesse pela nossa aldeia, né? Exatamente, sempre aquele conceito do McLuhan, da aldeia global. Então é a aldeia global, mas nós continuamos com nossas pequenas tribos aí sempre. A nossa outra convidada aqui do lado também é a Célia Maria Gomes de Lima, delegada regional de turismo em São José do Rio Preto, tem fazendo um trabalho também fantástico na cidade, na região, nesses últimos tempos. E tem, aliás, para demonstrar um pouco disso, ela trouxe até um vídeo que nós vamos exibir daqui a pouco, não é isso, Célia? Sim. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa mais uma vez. Eu é que agradeço, é um prazer imenso estar aqui nesse programa, ao lado do nosso ilustre deputado Orlando Bolsoni, e falando sobre um tema tão importante que é o meio ambiente, que é o nosso Rio Preto. Mas, retomando a sua primeira fala em relação à internet, em relação à proximidade das pessoas, no turismo nós utilizamos a terminologia do não lugar, né? As pessoas estão em lugares distantes, mas elas acabam não saindo dos lugares, né, de maior conforto. Você pode estar em Nova York, pode estar em Paris, você está com o seu tablet, seu smartphone, e está realmente se comunicando com os seus familiares, visitando as pessoas que estão muito próximas a você. Então, esse é um paradoxo, como o professor disse. Só uma curiosidade minha, Célia, você é natural de Rio Preto mesmo, ou aqui da região? Você está sempre por aqui? Sim, eu nasci em São José do Rio Preto, morei por 20 anos em São Paulo, onde eu fui fazer faculdade, acabei me casando, tenho os meus filhos lá e voltei para cá. O deputado também nunca deixou a aldeia, né, deputado? Está sempre por aqui. Desde os 6 anos eu vim de Palestina para cá, e eu mesmo, na época, eu recusei, inclusive, trabalhos na época que o secretário, hoje o secretário, para trabalhar na Secretaria Nacional da Habitação, quando ela era vinculada ao Ministério do Planejamento com o então ministro Serra, que hoje é o nosso senador. E tive outras, aí só por 2 vezes eu deixei, mas quando fui do Departamento Aeroviário e da CDHU, mas com o objetivo de contribuir no desenvolvimento local, integrado e sustentável. Tá certo. Vamos começar o nosso assunto de hoje, conversando com o deputado Orlando Bolsoni, sobre uma lei que acaba de ser sancionada pelo governador do estado. O Bolsoni é um dos autores do projeto de lei que cria o município de interesse turístico. Fala um pouco, o que é que isso vai mudar para a realidade dos municípios, por exemplo, da nossa região? Isso é um trabalho, a Célia acompanhou bem a época, já começou com o então hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, era o nosso secretário de turismo, hoje vice-governador também, e nós sentimos que existiam 67 instâncias balneárias e climáticas, mas que essas instâncias elas foram referendadas, elas foram criadas há perto de 40 anos,
e foram referendadas na Constituição de 89. E elas tinham perdido, em alguns casos, perdido a sua essência. E que havia necessidade de colocar, dado a própria atualidade do tema, de colocar o turismo como uma estratégia de desenvolvimento local. Então, assim como as cidades buscam o emprego através de distritos industriais, através de comércio, através da prestação de serviços, então que o turismo também fosse colocado aquelas cidades que tenham vocação. E para a nossa região, a Célia contribui inclusive fazendo já estudos preliminares, tem diversas cidades com um alto potencial. Uma já foi elevada à categoria de distância pelo seu histórico, que é Olímpia. Então essa já aí foi de 68, mais Guaratinguetá, pela presença do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, e também Brotas pelo turismo de aventura. Então 70. Aí nós discutimos, fizemos um levantamento no estado todo, com um amplo apoio da USP, do CEPAM, nós fizemos um estudo de que teria potencial para colocar mais 140 municípios que pudessem ter interesse pelo turismo, planejar, criar conselhos, colocar o turismo como estratégia, e nós criamos um ranking. A cada 3 anos, 3 sobem para a instância, onde o volume de recursos é perto de 2 milhões ao ano, e as que se enquadrarem nesses 143 descem. E as que se enquadrarem nesses 140 milhões, após aprovar 140 municípios, após devidamente aprovado, que é um trabalho técnico, não é pura indicação política, estas cidades vão poder dispor de perto de 500 mil ano para dedicar exclusivamente à atividade turística, investimento. Isso que eu ia perguntar exatamente agora. Qual a vantagem, entre aspas, que o município candidato a interesse turístico pode levar? É importante financeiramente, economicamente. Vai receber perto de 500 mil ano, que foi uma solução encontrada assim. As instâncias abriram mão de 10% dos seus recursos, o Estado de São Paulo colocou 10%, então é um fundo que dá perto de 500 mil para cada município. Mas é para investimento, ele não pode utilizar, por exemplo, para manutenção, para gasto de custeio, tá? Então para recuperar, por exemplo, aqui nós poderíamos lembrar, vamos supor, a Gruta em Mirassol, nós podemos lembrar, e desde que, obviamente, tem interesse. Ibirá, sem dúvida, né? Ibirá já é a instância, certo, então a Ibirá já está nesse grupo, a Ibirá tem que lutar para se manter. Quem tiver como instância, ou hidromineral, nós temos duas ou na nossa climática. região. Exato, lá em mineral nós temos lá e temos Santa Fé na nossa região, certo. E a terceira agora Olímpia. Certo. Agora, por exemplo, nós estudamos Adolfo, Mendonça, Bálsamo, são cidades que têm potencial, e outras que vão certamente que vão aparecer, Rubinéia, tem diversas outras aí, Uchoa. Eu tenho a impressão que na nossa região nós vamos ter muito turismo da pesca, né, muito ligado Exato. à pesca. Os lagos das hidrelétricas também favoreceram muito o turismo. Aproveitar a Célia aqui, Exato. e todo o conhecimento importante que ela tem em relação a isso, Exato. para nos dar um exemplo de cidades que poderão efetivamente se candidatar imediatamente já como município de interesse turístico para entrar na fila de receber essa grana que o deputado está se referindo aí, que vai fazer muita diferença para o desenvolvimento do turismo nessa região, não é isso, Célia? Sim, são cidades de pequeno porte, mas com potencial turístico, quer seja ele natural ou cultural ou histórico. Então são cidades que têm manifestações culturais já acontecendo com uma atração de grande público, mas que não têm estrutura para se desenvolver, isto é, ter uma praça, uma via de acesso digna de receber esse público. Então, esse projeto vem de encontro para atender exatamente as cidades de pequeno porte, mas que têm potencial para desenvolver a atividade turística como um vetor de desenvolvimento econômico. Então, são cidades, o exemplo nós podemos citar Buritama. Buritama é uma cidade que tem um potencial turístico, que é a barragem do rio, né? Uma eclusa, né? Uma eclusa, um rio, né, majestoso, e tem um barco que faz esse passeio também, né? Um barco que já está há 7, 8 anos já na ativa, mas que precisa ser o quê? Melhorado, precisa ser divulgado. Então esse recurso vem atender exatamente esses municípios que têm essa dificuldade, que gostariam de ter um recurso para utilizar
evidentemente, para a infraestrutura do turismo. E no caso específico de Buritama, nós estamos falando do Rio Tietê, né? Do Rio Tietê. Imagina a atração, isso lá para São Paulo. O pessoal fala, gente, mas é o Tietê mesmo? Ninguém acredita. Não, já está totalmente despoluído. Aí entra a questão do trabalho que a Célia desenvolveu com ampla participação da sociedade, os Rotaries, a prefeitura teve entusiasmo do prefeito Valdomiro, todo esse trabalho com relação ao Rio Preto. Então veja, aí o Rio Preto vai possibilitar, se nós conseguirmos recuperar, já estamos trabalhando nisso, o Rio Preto, após a estação de tratamento de esgotos, nós vamos então beneficiar a Palestina, beneficiar Onda Verde, Nova Granada, Ponte Gestal em especial, que é onde tem a cachoeira São Roberto. Então é um trabalho. E do lado do Tietê, que ainda tem a cidade de Sales, tem diversas. Aquela cidade, e a cidade ela pode desenvolver essa atividade, ela criar porque as nossas cidades, hoje as pessoas nos finais de semana, pessoas querem deixar os grandes centros. E São Paulo é o estado que recebe o maior número de visitantes do país. Então a estratégia do governador Alckmin, agora do secretário Roberto Lucena, é no sentido de atrair para São Paulo, e quem está em São Paulo ficar, e que tem muitas atrações aqui na região Cardoso. Sim, então nós temos no Icém. Então, a nossa região, acho que ela A gente acaba falando bastante, deputado, dessa questão da natureza, né, das belezas naturais que a região tem. Mas há algumas outras atrações que podem ser consideradas turísticas e que sejam também, que tenham um apelo cultural muito forte, né? Por exemplo, a Folia de Reis da região de São José do Rio Preto. Isso também pode candidatar o município a se tornar um município de interesse turístico. Esse, inclusive, é uma das, no caso, Putirendaba, pode trabalhar nessa linha. No domingo passado, inclusive, eu estive em Duplo Céu, que é de Palestina, que é ao lado do Talhadão. Então, Palestina, por exemplo, talvez o peso maior do turismo em Palestina vai ser talvez mais em Duplo Céu, pela proximidade da Cachoeira do Talhadão, do que propriamente a cidade, que é a cidade de Palestina. Então, mas também nós elencamos hoje, nós ampliamos. Então existiam duas que eu te falei, balneários e estâncias. Nós ampliamos para 10 itens, onde entra turismo religioso, onde entra o turismo de negócios, convenções, turismo, caso de Rio Preto, o turismo científico, onde as pessoas vêm para pesquisas, congressos. Então nós ampliamos turismo rural, que se faz um trabalho, a secretaria faz trabalho bom, de aventura. Então, tem um leque enorme, cada cidade pode buscar e construir a sua vocação. Aí é importante que ela coloque entre as suas... você sabe que é um volume de recursos desses, ou seja, vão ser 70 milhões em todo o estado. É um volume de recursos. Os prefeitos, eles fazem... bem orientado, podem criar, ampliar as suas ações através de revitalizar seus espaços. E o turismo, acho que não há dúvida de que seja um caminho de redenção econômica para muitos municípios, né? Como já foi para muitos países do mundo, né? Hoje a exploração turística, no bom sentido, claro, é sempre muito importante, né? E a nossa região tem muito espaço para isso ainda, para trabalhar nesses... assim, não pode colocar o turismo assim, exclusivo. Hoje Olímpia talvez seja um caso que o turismo tenha... Talvez não, é um caso. Eu tive inclusive com o prefeito Geninho, o secretário Guto Zanetti na última, e o vice-prefeito Gustavo, exatamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico. E nós vamos discutir estratégias, inclusive já vou anunciar que nós vamos fazer um estudo na possibilidade de Olímpia se transformar num centro de estudos e atividades vinculadas ao turismo. Então, aproveitando a proximidade de Barretos, aproveitando a proximidade de Rio Preto, então de lá ter cursos médios e superiores, onde vai formar as pessoas para o setor de turismo. Nós estamos fazendo uma discussão de criar essas regiões integradas, então eu participo dessas discussões. E já inclusive para o próximo, até o mês de julho, vão estar aqui chamada
a Secretaria vai enviar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai enviar, são veículos prontos onde vão treinar o pessoal na área de gastronomia, atendimento de hotelaria, que o Olímpia está aumentando o número de leitos. E há uma carência de mão de obra. Exatamente. Verdade, né? Então lá nós estamos imaginando ser uma cidade que possa ser um polo inclusive de estudos, altos estudos, no sentido de atrair, quem sabe no futuro, atrair igual o Campos de Jordão em São Pedro, atrair o Senac, então de criar voltado para essa formação, para essa área. Aliás, Olímpia acaba sendo uma referência não só no turismo termal, mas Olímpia tem a sua origem também do folclore. Exato. Então hoje Olímpia é considerada a capital nacional do folclore. Então a gente fala em um turismo termal, um turismo só de água, mas não. O turismo cultural lá em Olímpia é muito forte. Exato. Ele não tem talvez o mesmo apelo que tem o termal, que atrai mais gente, mas também tornar um núcleo de estudo na área da cultura através do folclore, eu acho que resgata essa tradição extremamente importante para o Brasil, que é o nosso folclore. Então Olímpia hoje tem uma condição muito especial aqui na região de se tornar um grande polo receptivo não só para o turismo de lazer, mas para o turismo também de estudo na área da cultura. Agora, vai ser muito importante, eu tenho a impressão, Célia, queria ter a sua palavra a respeito disso. A gente sabe, por exemplo, que em Olímpia já está sentindo uma grande carência de mão de obra especializada para atender alguns desses setores ligados ao turismo. É daí que vem o chamado Via Rápida, o programa. E aí, como é que vai ser? Como é que nós vamos arrumar o treinamento desse pessoal rapidamente para formar pessoal em gastronomia, em hotelaria, que tem muita coisa para ser feita? A gente comenta que construir um hotel, um parque é relativamente fácil, né? Só você ter o recurso financeiro, você acaba tendo num curto espaço de tempo um resort construído, como nós temos em Olímpia, sendo lançado um resort com 1.000 apartamentos. Então é um mega empreendimento. Mas para você trabalhar no turismo, que é genuinamente prestação de serviço, você precisa ter pessoas qualificadas. E hoje as cidades, né, que se mantêm no turismo empenham-se efetivamente na qualificação do seu pessoal. E Olímpia ainda tem essa dificuldade porque a atividade turística é relativamente nova. Foi muito rápido o crescimento. A Olímpia sai de uma condição da agricultura e entra para o turismo, mas nessa visão de construção física. E a construção do turismo é realmente a mão de obra, é o serviço qualificado e personalizado. E tudo que a gente quer, né? Que o turismo gere seja emprego, bem, né? E seja bem cuidado, né? Nós queremos ser muito bem cuidados quando nós saímos das nossas casas. Então, hoje, Olímpia também tem uma condição de qualificar o seu pessoal. Não só da cidade, mas do entorno. As cidades próximas, Severina, Guapiaçu, já tem um público que vai trabalhar em Olímpia. Mas são pessoas que têm boa vontade, mas não têm qualificação ainda. Então, hoje tem a ITEC, o Paula Souza, que presta serviço, né, na qualificação, na profissionalização, mas o Senac também entra em Olímpia com uma proposta de pós-graduação em gestão de meio de hospedagem. Então, a cidade precisa ter profissionais qualificados, porque as pessoas vêm para cá com uma expectativa de ser bem cuidado, de ter um lazer, de ter um final de semana ou mesmo férias, e o turismo propõe a isso, que as pessoas sejam bem cuidadas. Tá certo. Para esse momento, para a urgência, então, quando a Célia lembrou, então, o programa Via Rápida tem esse objetivo, de chegar, forma rapidamente, as carretas não vão permanecer, elas vão formar a base para atender aquele momento. Aí entra, por exemplo, o Senac, que faz o trabalho já estrutural e estruturante para tornar isso efetivamente assim, um negócio e uma oportunidade de emprego constante. Então, o objetivo lá é bem amplo. Deputado, nós estamos falando em estimular o turismo, estimular a qualidade do serviço prestado, etc., e estimulando também a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que vão se empregar nessa atividade, né? Aí que está a grande questão. Mas a Célia lembrou bem, assim, a questão, às vezes a pessoa pode chegar, ter um problema do ar-condicionado do apartamento, alguma coisa assim, ele pode. Agora, o que sempre supera tudo, isso ele aceita. Mas o que o conquista, você lembrou, é a qualidade do atendimento. É o sorriso, é o bom humor, é a pessoa se sentir
é totalmente descontraído. Então, nos estudos de turismo sempre se vê que o mais importante é a formação de pessoal. Cortesia faz bem para as pessoas, né? E aí a gente fala também na questão do empreendimento, né? Então o empreendimento vai qualificar os seus profissionais, mas nós devemos ter uma visão mais ampla de que a cidade é que deve receber esse visitante. Então a cidade tem que ser hospitaleira, né? Não só o empreendimento. Então, quando a gente fala a cidade precisa receber bem, significa ter boas rodovias, boas vias de acesso. Você chegando numa cidade, a sinalização, evidentemente, que é uma forma de você acolher a pessoa não se sentir perdida. O posto de combustível também é um local que as pessoas que chegam até a cidade por carro, acaba sendo o primeiro local onde ela para e pergunta, né, onde eu estou, para onde eu vou, como eu chego. E se essas pessoas, esses frentistas não tiverem também essa qualificação, esse acolhimento de saber que aquela pessoa está chegando na cidade pela primeira vez e não conhece, então tem esse método de tratar. Então, quase todos uma cultura de tratamento, isso, né? Isso, então a cidade precisa ser hospitaleira, a farmácia, o centro de saúde, a banca de jornal, o comércio, enfim, é um conjunto. A gente fala que turismo é um negócio coletivo, certo. Não é só do empreendedor hoteleiro. Tá certo. Deixa eu pedir licença para vocês para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa e voltarmos daqui a pouco para falar então sobre Rio Preto Vivo. A Célia fez a gentileza de nos trazer aí o novo vídeo que apresenta essa radiografia do Rio Preto, um vídeo muito bem produzido, não é isso, Célia? Mostrando os pontos onde o rio tem problemas, não tem problemas, enfim. Mas o principal é saber onde estão os problemas para enfrentá-los, não é isso, deputado? Exatamente. E aí que está. Vamos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Dê para sua mãe um look diferente todo dia. Dia das Mães Iguatemi.
você pode ganhar uma pashmina exclusiva com R$300 em compras nas cores preta, bege ou laranja. Participe e colecione. A Prefeitura de Rio Preto entregou uma nova UPA. A Tangará Estoril tá mesmo bacana. Consultórios, 21 leitos de observação, eletro, raio-x. Eu tô achando muito bom. O padrão é de primeiro mundo, igual ao Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Mulher. Eu me sinto respeitada. O futuro Complexo Pro Saúde também é top. Terá um centro de diagnóstico e dará ao idoso atendimento inédito na cidade. Fico muito orgulhoso. Prefeitura de Rio Preto, construindo o futuro já. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio. Aqui a banana engole o macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto. De volta com o Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Cidade de São José do Rio Preto, e mandando um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento pela internet em outras cidades brasileiras. Estamos sendo vistos, por exemplo, em São Caetano do Sul, em São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Campinas, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e na própria capital do Rio de Janeiro. E fora do Brasil, o Bolsonaro e a Célia estão sendo acompanhados neste momento em Hong Kong, Taiwan, na Suíça e em Mumbai, na Índia. Como a gente disse sobre as fronteiras alargadas pela internet, é uma coisa impressionante, né? Bom, eu estou conversando aqui com o deputado Orlando Bolsonaro e com a Célia Maria Gomes de Lima. Ela é delegada regional do turismo em São José do Rio Preto, e o assunto seguinte é exatamente o programa Rio Preto Vivo. Se trata de uma grande iniciativa, de um grande esforço da comunidade, da coletividade, de várias entidades, de várias ONGs, etc., capitaneadas aí pela Delegacia de Turismo, né, Célia? Para fazer o Rio Preto viver, o Rio Preto que dá nome a essa cidade, né, viver. Há algum tempo atrás foi produzido um vídeo, né, mostrando a situação do Rio. A situação é preocupante em alguns momentos, em alguns pontos é muito preocupante. Agora esse pessoal voltou ao Rio, atravessou de novo o caminho todo, dá o quê? Quantos quilômetros? 100 e alguma coisa? 122 quilômetros. Não é pequenininho, hein? É grande o Rio Preto, entre Cedral e a Cachoeira de São Roberto, e a desembocadura no Rio Turvo ali em cima, né? É um lugar realmente importante. É um rio muito bonito, né? Um rio serpenteante, né? Um rio sinuoso, tem ainda muita mata em volta, claro que tem problemas, mas isso está sendo resolvido. De um modo geral, Célia, esse segundo vídeo mostrou o quê? O rio melhorou um pouquinho ou ainda temos motivos para ter dor de cabeça com o Rio Preto? O assunto se tornou mais complexo. Assim, em 2013 nós falávamos do rio sujo, né, com 14 bolsões de muito lixo, com praticamente mais de 700 toneladas de lixo. Hoje a gente traz um problema mais complexo, que é, além da sujeira, nós temos a crise hídrica, né, que está diretamente relacionado com as nascentes e com o rio. Então hoje o problema está maior, mas com o olhar de realmente a gente cuidar desse rio, tornar um rio belo. Por quê? De Cedral até Onda Verde, até Palestina praticamente, ele ainda tem algumas dificuldades no sentido de navegação. Ele é um rio que é assoreado, então ele não tem condições de ser navegado. Mas de Palestina para frente ele se torna um rio extremamente lindo. No vídeo 2 nós mostramos exatamente essas fotos, essa imagem que é captada por drone. Então o rio, visto de cima, ele se torna assim majestoso. Mas é um rio que ainda tem preocupações, porque ele ainda tem um certo descaso pela população, principalmente, pelo poder público. Então ele precisa ter um olhar com mais carinho. Então acho que o vídeo mostra esse rio bonito, mas que ainda pede socorro, porque ele ainda tem a dificuldade da limpeza, da sujeira, né? Vamos ver o vídeo, Bolsonaro?
E depois de ver o vídeo, a gente volta para conversar sobre, inclusive essa ação, teve o apoio do deputado Bolsonaro, exato, para que descobriu uma verba, um dinheiro aí para poder enfrentar esse problema, não é isso? Daqui a pouco a gente conversa então. Nós vamos ver na sequência esse vídeo que mostra o Rio Preto vivo. Visto do alto nos meses de chuva, ele impressiona pela beleza e imponência. O Rio Preto nasce em Cedral, corta a malha urbana de São José do Rio Preto, onde é represado, constituindo 2 lagos denominados Represa Velha e Represa Nova. Percorre 122 quilômetros por várias cidades e deságua no Rio Turvo, no entroncamento dos municípios de Palestina, Pontes Gestal e Riolândia. Composto por vários córregos que desaguam no Rio Preto, Macacos e seus afluentes, da Lagoa e seus afluentes, Aterradinho e os seus afluentes, forma assim a represa de abastecimento de São José do Rio Preto, responsável por 30% do consumo. Porém, o Rio Preto está ameaçado pela poluição, pelo desaparecimento da mata ciliar, por esgoto lançado sem cerimônia em alguns pontos, tornando um grande desafio para cidades que dependem da sua água para a sobrevivência e as dificuldades de crescimento ancoradas nos negócios do lazer, como a pesca e esportes náuticos e do turismo. O drama desse guerreiro ganhou as páginas dos jornais em setembro de 2013, quando, num mutirão de limpeza organizado pela Secretaria Estadual de Turismo e parceiros como o Senac e Rotary, descobriram que era possível caminhar sobre o rio esmagado por lixo e garrafas PET. O descaso chocou e mobilizou a população de Rio Preto. Quando a gente fala em crise hídrica, a falta de água, nós falamos de um recurso que até então não era comum a gente ter esse olhar, né? Porque abrir a torneira, abrir o chuveiro e ter água em abundância sempre foi a nossa rotina. A partir do momento que a gente começa a falar, né, de algumas regiões com falta, evidentemente, de água, a gente começa a valorizar aquela gota, né, a gota que cai, a torneira que você abre e jorra a água. Então, esse olhar para a crise, esse olhar para a valorização do recurso, esse olhar para as nascentes, esse olhar para o rio, tudo tem um sentido, né? Então, num primeiro momento, nascente de rio, poucas pessoas conhecem, as pessoas não sabem que ele nasce pequenininho, que ele vai aumentando, né, através dos seus afluentes e principalmente através da preservação, vamos dizer, do uso e ocupação do solo. Então, a gente tem uma devastação territorial e, consequentemente, as nascentes dos nossos rios passam por um momento de grande dificuldade de tomar força e ter um rio com o seu trajeto, com o seu leito, com mata ciliar, enfim. Eu acho que o momento é propício para isso. E mais ainda, as pessoas falam em mudança. Nós precisamos de mudanças, né? Todo mundo sabe que o planeta passa por uma fase
turbulenta em relação a clima, em relação a solo, em relação à água. Mas quando nós somos convidados para essa mudança, imediatamente nós aceitamos, mas quando somos convidados para mudar, entra a nossa dificuldade, né? Mas o que eu posso fazer? Que mudança é essa que eu tenho que promover no meu dia a dia para que seja mudado alguma coisa que nós identificamos como sendo problema? O rio que corta a cidade de São José do Rio Preto, quase sem mostrar-se, também deu sinal de alerta na seca de 2014, quando um pedaço do cartão postal da cidade secou. Estamos vivendo nos últimos 4 a 5 anos um período crescente de imensa seca. Isto é, não há um refazimento, um reabastecimento do lençol freático e, consequentemente, as águas superficiais estão desaparecendo. Aí há uma questão que nos remete para 2 problemas. Primeiro, qual é a causa destas secas? Aparentemente, a ciência não descarta que essa questão pode ser uma questão de natureza geológica, isto é, de tempos em tempos, a cada centenas de milhares de anos, o mundo passa por um problema de seca. E esse é um problema global, porque nós vemos seca na Austrália, seca na África, seca na América do Sul, principalmente no Brasil, seca nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Então, é um problema que aparentemente é cíclico. Mas há também um problema com a influência humana, porque nós acabamos com as matas ciliares, nós sufocamos as pequenas minas, o abrotamento das águas subterrâneas para formar os rios, com uma agricultura agressiva, com a vontade, uma ganância imensurável de aumentar a área agriculturável. É preciso que a população desperte, cobre os governantes, se cobre a si próprio e aos seus assemelhados, para que não se jogue lixo no meio ambiente, porque eles, de certa forma, nas primeiras chuvas, irão ser carreados para os rios, para as nascentes, sufocando-as, poluindo-as e prejudicando a vida aquática e a vida do próprio homem. Portanto, é necessário que se desperte a consciência para a preservação da água, que nós tenhamos despertado este sentimento de que água é vida, sem água não há vida. Dependemos de cada um de nós, que cada um de nós possa fazer a sua parte. Não é necessário mais do que 5 a 6 minutos para um bom banho. Isto economiza água e isto é economia de energia elétrica. Lembrando que a nossa energia elétrica provém na sua maior fonte de recursos hídricos. Portanto, a situação hoje não está apenas na mão dos governantes, está na mão de todos nós. Para manter a oferta de água e uma água de qualidade, os investimentos são cada vez mais elevados. O preço da água é muito barato. É um convite ao desperdício. Até hoje, todos nós, todo cidadão brasileiro, ele foi educado, ele foi conscientizado de forma a pensar: eu abro a torneira, sai água, o Brasil é um país muito rico em água e nós nunca vamos ter problemas de água. Nós sempre fomos educados assim. Mas a história está mostrando que a coisa não deve ser tomada ao pé da letra, dessa forma. O Brasil tem muita água? Tem. O Brasil tem 12% das reservas renováveis de água do planeta, quer dizer, água de superfície. Vai para o mar, do mar volta através de chuva, alimentando rios e essa coisa. Só que esses 12%, a maior parte desses 12%, a maior parte está em regiões onde a demanda de água é muito pequena. A população é pequena e a demanda de água é pequena. Onde a demanda de água é muito grande e a população é enorme,
nós temos um contingente muito pequeno desses 12%. Então, primeiro problema, a má distribuição. Nós podemos oferecer tarifas subsidiadas para populações comprovadamente pobres e que mantêm um regime de uso de água dentro dos padrões, sem desperdício. Infelizmente, dentro da cidade, nós temos regiões, especialmente as partes velhas da cidade, onde nós estamos retirando 2,5 vezes mais água do que a natureza consegue repor. Então, eu chamo a atenção das autoridades para a necessidade de se fazer esse levantamento. Quanto de água nós temos no Bauru e quanto de água nós podemos retirar. Por quê? Com base nessa informação, eu posso verificar até quando eu posso lançar mão da água subterrânea como um recurso para atender às necessidades crescentes. O Guarani, inicialmente, foi tido como o milagre do abastecimento. Um aquífero que poderia sustentar milhões e milhões de pessoas durante muitos anos. Só que o Guarani não é um aquífero contínuo em toda a bacia. Ele ocupa uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Só que ele é estanque. Há fenômenos geológicos que separam um pedaço da bacia aqui, outro pedaço ali, outro pedaço ali. Certo? Então, forma como se fossem pequenas bacias. Então ele não é um aquífero contínuo, ele é segmentado, compartimentado por estrutura geológica. E outra coisa, além disso, o Guarani, nas regiões próximas das áreas onde ele aflora, ele tem uma água boa, mas à medida que você caminha para o interior, por exemplo, na nossa região a água ainda é boa, do ponto de vista físico-químico. Mas à medida que você avança para a direção oeste do Rio Paraná, lá embaixo, o aquífero, ele começa a ter uma composição química muito diferente, começa a ser uma água salobra. Tem muito sulfato, amarga, tem muito cloreto. Então a composição química vai mudando. E ao mudar, a água se torna quase que imprestável para consumo humano. O Rio Preto tem fundamental importância na vida dos moradores daqui, da biodiversidade, na paisagem. Entender e preservar é o desafio da comunidade e de quem estuda o futuro deste rio. O SENAC tem um projeto, Sistema de Gestão Ambiental, que propõe realizar ações para a nossa comunidade e na nossa comunidade. Então, esse projeto Rio Preto Vivo, eu acho que marca a história em termos de fazer um trabalho que vai contribuir muito com o meio ambiente na nossa comunidade. O Rio Preto, ele é uma temática hoje discutida nos nossos cursos e que tem dado aos alunos a oportunidade de discutir o meio ambiente como uma forma de tema transversal ao longo da nossa programação. Todo mês, os líderes do projeto se reúnem em uma das cidades cortadas pelo Rio Preto para discutir problemas, ouvir sugestões e manter o rio em pauta com toda a sua importância. Quem tem o desafio de preservar essas águas sabe que nada vai mudar sem investir em informação e educação. A questão de educação, a questão de eventos envolvendo mais o Rio Preto, que é um rio de extrema importância ecológica, como já foi aventado, já foi mostrado, isso precisa continuar, não é de uma hora para outra. E os órgãos públicos, a escola, enfim, ela está aí para fazer independentemente de verba. Quanto custa a gente colocar alguns alunos da rede pública e privada dentro de um ônibus, com sacos para recolher aquele lixo todo ano? Quanto custa isso? Não tem custo, não custa nada. Custa um ônibus que uma prefeitura pode arrumar, custa uma boa vontade de uma diretora de liberar os alunos no meio-dia, uma boa vontade dos policiais ambientais acompanhar, uma boa vontade de um helicóptero Águia, por exemplo, que é da Polícia Militar, como ajudou ir lá pegar esse lixo e levar para outro lugar. Só isso. Isso não envolve dinheiro absurdo para resolver problema. E a gente não vai estar, insisto, não vai estar resolvendo o problema. Você vai estar educando aquelas pessoas. Puxa vida, que imundícia é essa daqui? Somos nós que fazemos, a imundícia somos nós que fazemos. Nós estamos trabalhando junto desde 2013
porque quando surgiu a proposta da limpeza do rio, o Rotary entendeu que sem a educação ambiental não adianta fazer a limpeza. A preservação, ela começa com a educação. Mesmo que se limpar totalmente o rio e não se trabalhar com educação, o rio não tem futuro. A população não vive sem água. Então nós temos que trabalhar urgentemente para mudar isso. Um rio que abastece a nossa cidade, né, um rio que deu nome à nossa cidade, um rio que, se a população de São José do Rio Preto olhar e eleger esse rio como um rio símbolo do nosso movimento de recuperação do planeta, né, podemos até dizer isso, fica mais fácil. Parabéns, Célia, pelo trabalho, é uma coisa realmente fantástica. E só uma informação que você estava nos dizendo aqui no intervalo, né? Tem uma curiosidade que envolve o Rio Preto, né? A cidade de São José do Rio Preto é a única cidade cortada pelo Rio Preto em seus 122 quilômetros de percurso, né? É mais do que um símbolo nosso, né? Eu acho que é um privilégio para a cidade. Particularmente eu tenho paixão por cidades que são cortadas por rio. Tem uma beleza, né, diferente, né? Quando os rios são bem cuidados, evidentemente. E Rio Preto tem esse privilégio, nós somos cortados pelo Rio Preto. Então cabe a nós cuidarmos desse rio e torná-lo tão bonito, tão majestoso como ele é a partir de Palestina, né? Com volume de água. Né? Acho que isso é que vai nos diferenciar. Esse projeto vislumbra exatamente isso, cuidar desde lá da nascente de Cedral e nesse percurso todo. E aí eu gostaria realmente de reiterar o empenho, o grande trabalho do deputado em conseguir esse recurso, porque esse rio só vai ter essa mudança, as mudanças só vão acontecer graças a esse recurso. Nós fizemos foi alertar a população, mostrar, mas se a gente não tivesse esse recurso, jamais nós teríamos uma modificação, uma mudança efetiva nesse rio. Vamos dar uma perguntada para o deputado Orlando Bolsonaro exatamente sobre isso. Temos aí o nosso seno, o nosso Tamisa, né, que corta a cidade aqui, e precisa ser sempre preservado, sempre cultuado, sempre considerado um grande símbolo mesmo. Mas os problemas ainda existem. A gente vê que a Célia deu um número agora preocupante agora, mais de 8.640 objetos diariamente são lançados. São lançados no rio. Não é que as pessoas vão lá e joguem no rio um objeto, mas se você jogar uma latinha de refrigerante aqui na rua, ele vai cair pela galeria fluvial e vai levar lá no rio. E aí isso é que fez tudo isso juntar aí. Exato. E aí? O recurso foi descoberto, o deputado Orlando Bolsonaro ajudou, inclusive, a detectar onde que havia os recursos em São Paulo, no governo do estado, conseguiu mandá-lo para cá, e aí? Esse recurso já está sendo aplicado, já estamos limpando o rio com isso? Primeiro é um projeto, um recurso da ordem de 3 milhões de reais. Então, é um volume expressivo. Esse recurso, ele existe em um fundo, chamado Fundo de Interesses Difusos da Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, aparentemente não tem nada a ver, né, Justiça? Não, mas ele é originário de multas, por exemplo, de quem agride o meio ambiente, de quem agride patrimônio cultural, patrimônio ambiental. Então, ele gera esse... E é extremamente competitivo. Então, 200 municípios disputaram esses recursos. Nós fomos um dos que foi selecionado. Aí como que foi feito? Então, esse diagnóstico primeiro, ele serviu de embasamento. Aí a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Preto, que tem hoje como seu titular o Dr. Klinger, ela preparou um projeto com a cooperação dessas instituições, com a Secretaria de Estado de Turismo, com o Rotary, com a Senac, CETESB, Polícia Ambiental, todos esses órgãos. Então nós conseguimos pelo mérito. Agora é um projeto de extrema complexidade. Então ele também teve a participação das secretarias de Onda Verde, Ipiguá e Palestina, então que participam também, porque tem ações diretas nesses municípios. Qual que é a fase agora? Então, esses projetos eles passam por exame do IPT. Então, o recurso ele está
garantido em orçamento, e o projeto ele tramita, ele vai sendo aprovado pelos órgãos. Hoje ele está numa fase já final na CETESB, então já está na fase final na CETESB, mas sempre sempre sob apreciação, quem fiscaliza é o IPT. Então, com reuniões aí semanais ou quinzenais, eu faço acompanhamento, tanto aqui quanto acompanhamento lá em São Paulo. Deputado, o dinheiro já existe, né? Já existe. Só que ele não chegou ainda, não está sendo utilizado. O projeto tem que Quando ser... que começa a ser limpo efetivamente o rio? É a pergunta que as pessoas devem estar se fazendo. Exatamente. Nós trabalhamos com uma meta de em julho ter assinatura, para depois o recurso ser liberado. Ele é liberado à medida que vão sendo feitas as intervenções. Porque as intervenções, além da limpeza, passa, por exemplo, também por intervenções na mata ciliar, passa por intervenções de eliminar nesse espaço até Palestina, eliminar todos os focos de poluição. Então nós detectamos inclusive focos de poluição de empreendimentos que contaminam o Rio Preto. Então por isso que e também tem a questão ambiental. Então ela tem que passar sempre pelos órgãos. A intervenção, ela não pode, que o meu querido professor Cristóvão Buarque fala, não pode o erro do sucesso. Aí você tem o recurso, você vai e faz também, cria outro problema. Né? O detalhe é que o rio ele tem que ser saneado, mas também de forma protegida, as suas margens, a mata ciliar. Então, aí depois o nosso grande desafio, né, Célio? O desafio da sociedade, o desafio da imprensa, da TV Cidade, eu acho, manter o entusiasmo das autoridades, do prefeito. Nós lançamos no gabinete do prefeito, inclusive, o projeto, ter de continuar. De continuar o processo. Começando no mês de julho, como o senhor previu agora, previsto para quanto tempo para a gente começar a ver o resultado? Não, o resultado você vê imediatamente, porque ele vai ser feito ao longo onde for sendo feito, você já vai ter, né? Ele tem algumas etapas, o projeto. Não vai ser só a retirada do resíduo, que a gente chama de lixo. Exato. Mas ele tem o desassoreamento, a recuperação e recomposição da mata ciliar. Ao mesmo tempo. Isso. Então, quando a gente fala do projeto, ele tem essas duas fases e também tem a fase da educação, que é a fase que o projeto, que a gente está trabalhando com o Rotary, com o Senac, com a CIRP, na proposta de educar. Porque senão nós vamos ficar enxugando o gelo, né? Se cai 8.640 objetos por dia, é isso? Por dia. É muito lixo. Não é só retirar, por isso que eu falo, é um projeto complexo. E aí os órgãos ambientais, CETES, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, eles fazem tal qual é analisar o Tietê. Eles fazem uma análise para aprovar o projeto. E essa limpeza, ela não é só mecânica, ela é manual também. Porque tem a questão da mata ciliar. Então não pode chegar com grandes máquinas lá para retirar esse lixo, porque são mais de 700 toneladas, então precisa realmente de máquina. Mas também precisa de ter uma retirada manual. Então tem todas as licenças ambientais para que isso seja iniciado. Tá certo. Está nessa fase de análise final na CETESB. Célia e deputado Orlando Bolsoni, viva o Rio Preto. Viva o Rio Preto, viva. Vamos o Rio Preto, viva. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez em nosso programa. É sempre muito agradável conversar com pessoas que se dispõem a conversar sobre assuntos tão delicados e complexos quanto esse que a gente conversou. É complexo, de forma agradável, não é tão simples, né? Mas tem solução. E a primeira etapa de qualquer solução é enfrentar o problema, né? Identificá-lo e equacioná-lo, né? Obrigado, viu, deputado? Volte sempre. Muito obrigado, é uma honra e agradecer mais uma vez o trabalho que vocês prestam à cidade e ao desenvolvimento sustentável de Rio Preto e do Rio Preto. Célia, obrigado pela presença também, volte sempre, tá bom? E parabéns pelo vídeo mais uma vez. Eu agradeço sempre a oportunidade de falar de assuntos tão importantes quanto o turismo e o nosso Rio Preto. Muito obrigado a vocês. E nós agradecemos a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente na próxima segunda-feira, a partir das 12 horas, aqui na TV de Rio Preto, a TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos, um feliz Dia das Mães para todo mundo e até segunda-feira. Muito obrigado.
Preto.